Olá, eu sou o Dr. Antônio Teixeira, empresário contábil e advogado. Nesse vídeo falarei com vocês a respeito de algumas dúvidas sobre o contrato de trabalho intermitente. Tenho visto muitas dúvidas, as pessoas seguindo caminhos diferentes, pensamentos diferentes, em razão de como fazer, de como não fazer. Mas antes disso, gostaria que você desse o joinha no nosso vídeo e se inscrevesse no nosso canal, para estar nos incentivando a produzir mais conteúdo para vocês. Pois bem, o contrato de trabalho intermitente ele veio ser introduzido por conta da nova reforma trabalhista e ele traz um conceito diferente, uma novidade, um contrato até então que não existia, em que o trabalhador ele pode ser contratado por hora, por dias e por alguns períodos. Ele vai ser pago por hora, né? E isso tem gerado, né, em torno dessa nova sistemática algumas dúvidas, né? Sabemos também que o trabalhador contratado por contrato de trabalho intermitente, ele tem que ser convocado com 3 dias de antecedência e tem que se manifestar até um dia depois de ser convocado, se vai querer ir ou não, e valendo o silêncio como uma negativa, ou seja, como não aceitação da convocação. Pois bem, uma das dúvidas que nós temos visto muito por aí, as pessoas falando, é a respeito que como a lei prevê que tem que ser um contrato escrito, né, ele pode ser determinado ou indeterminado, mas ele tem que ser escrito, tem gerado dúvida sobre a anotação na carteira de trabalho. Se anota, se não anota, muita gente acha que não anota, outros acham que anota. Pois bem, o contrato de trabalho intermitente, a previsão de haver escrito é que não pode ser considerado verbal, né? E aí essa é outra situação que tem que ser discutida em outro vídeo, possivelmente a interpretação nos contratos que supostamente seja intermitente, mas não seja escrito, né, que foram contratados de forma verbal, isso pode haver uma outra discussão. Mas a questão do escrito, ele é um contrato diferente, mas um contrato que obedece toda a questão da CLT e a questão do vínculo empregatício, porque ele veio, na verdade, para regularizar algumas situações em que o funcionário trabalhava somente alguns dias e era pago sem qualquer vínculo, sem qualquer registro, e veio para atender essa situação, mas não só para atender, mas para regulamentar, para dar os direitos que aquele funcionário para dar direito àquele funcionário, os mesmos direitos que os outros funcionários que cumprem jornada teriam, porque apesar de ele fazer um trabalho, né, ele fica meio que considerado, era considerado meio freelance, né? Então, a partir desse momento, esses funcionários que exercem esporadicamente, mas de uma maneira constante, eles vão ser contratados nessa modalidade e daí para frente ter seu registro, seu vínculo, seus direitos, tudo conforme os outros funcionários, naturalmente proporcional àquilo que eles tenham trabalhado. Então, nós podemos também entender que existe a questão da assinatura na carteira por conta do vínculo, até porque a própria lei ela fala no recolhimento do FGTS, no recolhimento da Previdência, então quanto a isso ele acaba igualando aos outros contratos que são contratos de trabalho existentes, o contrato por prazo determinado, o contrato por prazo indeterminado, né? Então, essas questões, elas, apesar de terem muita dúvida, hoje já se acha um raciocínio, uma elucidação para entender que o contrato de trabalho intermitente, ele vai ser aposto a anotação na carteira de trabalho com as suas respectivas especificações. Bem, várias dúvidas são geradas, né? Outra dúvida é a respeito do pagamento, que é uma dúvida tanto quanto comum, né? A questão do pagamento, a lei diz que será pago o valor da hora mínima, né? Não pode ser inferior a um salário mínimo. Nesse caso, nós entendemos até que tem que ser verificado a questão da categoria do trabalhador, e aí nesse caso vai ser a hora mínima, vai ser baseado em cima do piso salarial da categoria, o menor salário que pode ser pago àquele trabalhador daquela categoria. E como é que funciona isso?
Vamos supor que aquele trabalhador ele seja da categoria de garçom. Um exemplo, né? Porque vamos supor que fosse um restaurante, né, um local de trabalho, onde esse restaurante tivesse garçons fixos, aqueles que têm jornada, que cumprem, né, toda aquela situação normal da CLT e da convenção, né, horário para entrar, para sair e tal, e esse contratado, né, esse novo trabalhador contratado por contrato intermitente, ele ia atender só nos dias que houvesse aumento de demanda, como datas festivas, sábado e domingo, finais de semana, etc. Então ele ia ser um funcionário que ele não iria trabalhar todo dia, iria trabalhar alguns dias, né? Então, como é que seria feito? Se pega o valor do salário de um garçom, né, seria o piso, né, daquela categoria, e você divide por 220, você vai achar o valor da hora. Então, tecnicamente, tanto o garçom da jornada de trabalho, que cumpre a jornada de trabalho, quanto o garçom que tem contrato de trabalho intermitente, eles vão estar recebendo o mesmo valor hora. Um vai receber mais porque vai trabalhar mais, o contrato dele é de 220 horas mensais, que é aquele que é o contrato normal, aquele contrato antigo que já existia. Esse que vem na nova modalidade, ele vai receber proporcional às horas que ele trabalhou. Então, essa situação, esses valores vão ser os valores que vão ser pagos a ele, são os valores que vão ser informados à Previdência, né, através do CEFIP, também o Fundo de Garantia, são os valores que vão servir de base de cálculo tanto para a Previdência Social quanto para o Fundo de Garantia. E é esse valor, é dessa forma que é calculado o salário hora do trabalhador que tem contrato de trabalho intermitente. Outra situação que a lei determina é que no final de cada período da prestação de serviço seja pago o valor das horas trabalhado, repouso semanal remunerado, adicionais, avos de férias, avos de 13º, que seja feito tudo colocado no recibo e seja efetivamente pago ao trabalhador. Claro, né, fica uma dúvida, porque se o funcionário ele vai trabalhar toda semana, será que ele vai ter que receber toda semana e toda semana vai ter que ter esse recibo, tendo esses avos? Ou se é a própria convocação que vai determinar que, estou convocando você para trabalhar 4 finais de semana, e esses 4 finais de semana, ao final desse período, ele vai receber, né? E aí vai ser feito um único recibo, ser feito o pagamento, etc. Claro que, efetivamente, se ele for trabalhar só 2 finais de semana, ele vai receber um recibo contendo 2 finais de semana. Quer dizer, isso ainda não define se é a convocação que pede para ele trabalhar um sábado e um domingo, ou se ele pede para trabalhar período maior de um mês, é que vai definir quando começa e quando termina isso, né? Entendemos que seria o caminho, né? Se você chamar o funcionário para que ele possa desenvolver um trabalho em um determinado dado período, aquilo ali vai marcar o início e o fim da prestação de serviço, né? Então, se o empregador quiser que ele trabalhe período de um mês, terá que convocá-lo para o período de um mês, todos os finais de semana. E aí sim, ao invés de pagar ele todo final de semana, né, como a convocação foi para trabalhar um período, né, esse período da contratação vai ser apurado, que seria convocado, seria atendendo a convocação de trabalhar 4 finais de semana, e aí vai ser totalizado todos esses valores e efetivamente pago. Claro que a gente está falando aqui de situações que ainda vai ser muito discutida, muito regulamentada, serão colocados vários pareceres, convenção coletiva do sindicato vai se manifestar a respeito disso, né? Temos também aquela questão de que o funcionário, a cada período de 12 meses, ele adquire o direito a gozar férias, então ele vai ter que ficar um período de 30 dias sem poder ser convocado em casa. Mas como efetivamente ele já foi remunerado para isso, ele não vai ser remunerado, mas talvez tenha que ser notificado, né, que nos próximos períodos de 30 dias ele estará sobre gozo de férias, conforme artigo tal, da lei tal, etc. Né? Então, essas são algumas dúvidas frequentes, né, que a gente resolveu trazer aqui para conversar, para tentar esmiuçar de uma maneira, né,
que possa estar esclarecendo algumas dúvidas, né, das pessoas que estão implementando ou estão querendo trabalhar nessa forma de contato, ou trabalham com algum departamento que movimente folha de pagamento e contrato de trabalho. E essa foi a nossa dica de hoje. Agradecemos a participação de vocês e até o próximo vídeo.